A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus assim venha guardar a todos nos seus caminhos e que Deus venha iluminar a cada um dos nossos irmãos e que assim o Senhor possa criar nas vossas vidas a iluminação necessária para que vós possa conhecer as Sagradas Escrituras. Meu irmão, vou passar um bate-papo rapidinho aqui com vocês. Eu vou ler 5 versículos de Lucas, do capítulo 6, tá bom? É rapidinho para nós pôr em prática aqui, esclarecer algumas coisas. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas. Debulhando-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendo lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui, irmão, aqui tem uma passagem aonde o Senhor Jesus refuta os religiosos da época, os fariseus, os que eram mestres, conhecido, entendido na lei, entendido na obra de Deus. O que eu quero dizer com essa passagem desses 5 versículos a vocês? Primeiro, aqui tem uma película de versículos do 1 ao 5. É uma película de versículo. E esses mesmos versículos, essa mesma passagem se encontra em Mateus, no capítulo 12, de 1 a 8, e em Marcos, no capítulo 2, 23 a 28. Em Mateus 12, de 1 a 8, e Marcos 2, 23 e 28. E aqui em Lucas, no capítulo 6. Meus irmãos, hoje nós vemos muitos pregadores. Queria eu que a nossa liturgia tivesse uma reforma no púlpito, tivesse uma reforma no púlpito, e que os presidentes, os anciães mais velhos, tivesse luz na consciência e fizesse uma reforma no púlpito. Você viu aqui, o Senhor Jesus refutou os fariseus, porque os fariseus, irmãos, os fariseus é como se fosse esses irmãos que faz da sua religião uma seita, colocando doutrinas, barreiras, e que eles próprios não compreendem as Sagradas Escrituras. Porque aqui, ó, o Senhor Jesus, refutando eles, porque a nossa irmandade, o nosso povo, a nossa irmandade é acostumada, irmãos, é acostumada a fazer o seguinte: ir na igreja atrás de respostas e revelações. Cristo, esses irmãos que nós vemos na nossa liturgia aí, eles querem ser mais santo do que o próprio Cristo. Eles querem ser mais santos do que o próprio Cristo. Eles querem ter visões, revelações, lê uma coisa e prega as suas visões, as suas loucuras, as suas crendices, as suas crenças, e não prega a Sagrada Escritura. Você viu aqui, ó, Cristo refutou, não teve nada de revelação nova, não. Não teve, e é o próprio Deus ali, encarnado. Ele não teve revelação nova. Ele refutou os fariseus com o Velho Testamento. Era o que tinha na época. Mas como assim, pregador? Você vai lá em Deuteronômio,
no capítulo 23, no versículo 25. Vai lá para você ver, entender o que diz. Você vai lá em Êxodo. Isso foi a refutação de Jesus. Você vai lá em Êxodo 20, no versículo 10. Aí você vai lá em 1 Samuel 21, de 1 a 6. Entendeu? E você vai lá em Levítico 24, no versículo 9. Você vai entender que o próprio Cristo citou as Escrituras, se defendeu com as Escrituras, porque isso aqui estava na lei. Quando chegasse uma pessoa com fome e fosse na sua seara, ele não podia levar embora, mas ele podia se fartar, encher, comer, matar a sua fome. Entendeu? Chegasse lá na sua plantação, ele poderia comer à vontade. Então, isso estava na lei do próprio Deus. Tanto fazia se fosse um gentio ou se fosse um judeu. Estava lá na lei do Senhor, estava lá escrito lá. Entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece hoje, você vai nas igrejas, é os membros de banco querendo visões e revelações. É os pregadores, entendeu? Incentivado pela necessidade do povo de pregar visões e revelações. Mas não explanam as sagradas escrituras. Nós precisamos, na nossa liturgia, tanto faz da CCB ou da desistência, ter uma reforma no púlpito. Tem uma reforma no púlpito, tem que reformar os pregadores, os que estão no ministério. Porque se não reformar o ministério, os do banco jamais serão reformados. É por isso que os do banco estão saindo, caçando as igrejas bíblicas. Igrejas que pregam a palavra de Deus. Igrejas que pregam a Bíblia. Que explanam a Bíblia, que aplica a Bíblia. Um defeito muito grande na nossa liturgia é que eles lêem a passagem bíblica, mas eles não conseguem aplicar a passagem bíblica. E quando aplica errado. Você sabia que tem benções na Sagrada Escritura que foi só lá para o povo de Israel, só naquele tempo? Tem umas pregações aí que irmão fala assim: irmão, vou fazer com você igual eu fiz com José. Não vai acontecer isso, irmão. Não vai. Deus fala assim: irmão, vou te dar a sabedoria que dei para Salomão. Não vai acontecer isso. Isso é mentira. Isso é mentira do pregador. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Entendeu? Quando Salomão pede sabedoria a Deus, aí o pregador pega aquela passagem ali, irmão, você quer que eu te darei sabedoria para você entrar e sair no meio do povo. Irmão, eu te darei sabedoria que nem eu dei para Salomão. É mentira. Pregação mentirosa. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Você quer ser sábio? Examina a Sagrada Escritura, estuda a Bíblia, estuda ela. São 1189 capítulos, 31.102 versículos. Estudam. Os irmãos falam que é tudo por visões e revelações, né? Eles falam que é visões, revelações, a palavra é revelada na hora. Mas que palavra? O Espírito Santo que habita neles é muito burro, não conhece a Sagrada Escritura. Porque é sempre as mesmas passagens que são pregadas. 23 de Salmo, 91 de Salmo, Davi e Golias. É sempre isso. Ana vai cantar, entendeu? É sempre as mesmas passagens bíblicas, aonde vai preencher o ego da igreja. As mesmas passagens bíblicas. As mesmas passagens bíblicas. Então, quer dizer, mas que Espírito Santo é esse que são 31.102 versículos? Por que não vai para os outros caminhar na Sagrada Escritura? Por quê? Porque eles não têm conhecimento, eles não têm sabedoria, eles não pregam uma Sagrada Escritura. Na verdade, eles não pregam uma palavra de Deus.
eles não pregam o poder que há aqui dentro, o Evangelho de Cristo. Onde começou o Evangelho, pregador? Lá em 3 de Gênesis, no versículo 15, começou o Evangelho escatológico, aonde teve a promessa, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Você pode examinar a Escritura, que o inimigo ele veio perseguindo, a serpente veio perseguindo todo primogênito que nascia. Todo primogênito que nascia, ele veio perseguindo. Souza, a paz de Deus, Deus abençoe. Ele vem perseguindo tudo. Então, irmão, isso aqui é só um bate-papo que eu estou aqui no meu trabalho, mas examine. Você viu aqui? Jesus Cristo refutou os fariseus. Usando a Sagrada Escritura. Não teve revelação nova, não. Que nem na nossa liturgia, a gente vai na igreja, revelação nova. É o povo que está sentado querendo uma revelação nova. O pregador, para encher o seu ego de pregador, também quer alimentar o ego da igreja, o sentimento da igreja. Então, coisas que não alimentam, é coisas que não te sustentam e que não te ensinam. É coisas que não te ensinam. Aqui o Senhor Jesus refutou os fariseus nessa passagem bíblica, onde ele fala que Jesus é o Senhor do sábado, onde os seus discípulos entrou na plantação e começou a comer cereais. Ali, entendeu? E os fariseus da época vieram condenar Jesus que ele estava quebrando a lei do sábado. Não, ele não estava quebrando a lei do sábado. Lá, repetir de novo, Deuteronômio 23, no versículo 25, você pode ver que você vai ver essa lei. Êxodo 20, no versículo 10. 1 Samuel 21, de 1 a 6. E Levítico 24, no versículo 9. Irmãos, Jesus Cristo não citou uma nova revelação. Ele não citou uma nova visão, não. Ele citou a Sagrada Escritura, do mesmo jeito que ele fez lá em 4 de São Mateus, 4 de Lucas, aonde a tentação de Jesus no deserto, ele citou as sagradas, se defendeu com as Sagradas Escrituras. Não teve nova visão, não teve nova revelação, não teve nada disso. Ele citou as Sagradas Escrituras. Hoje os pregadores querem ser mais do que Cristo, quer ter nova visão, quer ter nova revelação. Aqui, ó, 31.112 versículos revelados para instruir os caminhos da tua vida. É 1189 capítulos para instruir a sua vida, para instruir a tua alma, para instruir o teu ser. Amém? Fica aqui uma reflexão para você. Novos na fé, e que essa reforma de púlpito possa acontecer na nossa liturgia. Que os pregadores possam se interagir com a Sagrada Escritura. Sair desse negócio. Nas pregações que tomar o lugar de Deus, eu vou fazer, eu faço isso, eu faço aquilo, quer tomar o lugar de Deus, nas suas pregações. Começa desse jeito, eu vou fazer na sua vida, eu vou criar, quer tomar o lugar do Criador, quer ser a voz de Deus. Esquecer a voz de Deus, examina a Sagrada Escritura, prega, aplica a Sagrada Escritura. Isso é uma pregação. Ler, examinar e aplicar a Sagrada Escritura. Não essas fantasias de enche linguiça e o ego da igreja. Fique todos com Deus e Deus seja louvado. Peço a vocês, compartilhem essa live e assim o Senhor vai abençoar muito. Fica com Deus.